gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Haja o que houver, o Vasco não vai baixar. O Vasco não vai cair. Ramon Dias bate o martelo e hoje o Vasco tem um compromisso difícil contra o desesperado América Mineiro. A gente vai falar muito aí sobre esse jogão de bola e iremos abordar também a situação da arbitragem desse jogo, que está preocupando e preocupa muito, meus amigos. Olha, o quarto árbitro da partida, ele é de Minas Gerais. Olha, isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Ou seja, é da mesma federação do América Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E, gente, coloquem atenção, porque há um esquema para beneficiar o Santos, um complô enorme aí contra o Vasco por parte de CBF e de STJD. Acompanhe até o final para vocês entenderem. Antes, vamos falar aqui sobre o jogo do Vasco da Gama com o América Mineiro. Uma coisa inédita vai acontecer nesse jogo hoje. Nada mais, nada menos do que 7 mil vascaínos lá no Independência. 7 mil vascaínos. O jogo parece que vai ser aqui no Rio de Janeiro. O torcedor vascaíno, independentemente do lugar onde o Vasco da Gama está mandando seus jogos, ele simplesmente está abraçando a causa, está fazendo bonito nesse ano aí de 2023. E hoje, diante de 7 mil vascaínos, às 20 horas, o Vasco vai a campo com o objetivo de vencer. E o Vasco vencendo deixará finalmente a zona do rebaixamento. O Vasco que está nessa zona desde o começo do campeonato, e eu creio que a partir daí será um divisor de águas aí para o nosso treinador Ramon Dias e para os nossos atletas. Certamente o ambiente vai ficar muito mais tranquilo. O Vasco vem de 2 goleadas, uma contra o Fluminense, 4-2, e o Vasco aplicou uma goleada também na equipe do Coxa, em São Januário, por 5-1. São 9 jogos aí, nos últimos 2 jogos, e o Vasco tem a 2ª colocação no retorno. Então, uma campanha muito boa do Vasco da Gama. E o seguinte, meus amigos, a equipe do Coelho, do América Mineiro, muito desfalcada para essa partida, não vai contar com Danilo Avelar, não vai contar com Everaldo, com Marcinho, com Matheus Henrique, com Mateuzinho, desfalques aí de grande peso. O Vasco já está definido, né? Informação que sai agora pela parte da manhã no Globo Esporte, tá? A gente vai colocar aqui o campinho para você. O Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, Medel fazendo a dupla de zaga com o Léo, o Zé Gabriel, Paulinho e Prachetes, Paê confirmadíssimo como titular, Rossi e Vegete. Essa é a equipe do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do América Mineiro. Agora, uma coisa chamou a gente a atenção, que é essa situação da arbitragem. Se o Vasco da Gama ainda não deixou essa zona do rebaixamento, é por conta de erros sucessivos de arbitragem. E eu estou temerário aí com relação à arbitragem desse jogo. Isto porque, meus amigos,
A gente vai colocar aqui a informação para vocês e uma informação que é inédita na história do futebol brasileiro. O árbitro para essa partida já é um árbitro, né, que prejudicou o Botafogo no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro e que não deveria apitar um jogo de Carioca e de um clube de Minas Gerais nesse momento por conta do erro escandaloso que teve num gol mal anulado. Me refiro aqui ao Ramon Abate Abel, árbitro lá de Santa Catarina. Vocês pasmem aqui, meus amigos, que o quarto árbitro da partida, o Murilo Francisco Misson Júnior, é de Minas Gerais. Ou seja, se acontecer alguma coisa aí com o árbitro da partida, isso pode acontecer, é raro, quem vai apitar o jogo é um árbitro de Minas Gerais. Então, isso nunca aconteceu. A CBF está tentando prejudicar o Vasco da Gama com essa situação aí de arbitragem. A gente vê o próprio STJ fazendo sacanagem com o Vasco. Ainda ontem a gente estava falando sobre essa situação aqui do Santos, terceiro acidente que acontece esse ano na Vila Belmiro. O Santos consegue um efeito suspensivo, vai jogar com o Vasco da Gama aí, com o público lá na Vila Belmiro. Então, essa situação passa a preocupar muito a gente, essa perseguição toda que está acontecendo. E a gente pede aqui para que os pesos e medidas sejam totalmente iguais nesse momento aí, uma vez que o Vasco ele não pode ser prejudicado por conta de arbitragem. Colocar um quarto árbitro nesse jogo aí, meu amigo, minha amiga, para ser de Minas Gerais, um árbitro aí que beneficiou, que anda beneficiando clubes de Minas Gerais, não dá para entender essa situação. Parece ser teoria da conspiração, mas não é. A situação lá do Wilton Pereira Sampaio, olha o que aconteceu. Olha como é que tem manipulação de resultado. O árbitro foi simplesmente lá, vai para uma audiência pública lá no Senado. Então, tá aí, ó. Os fatos estão aí. Cuidado todo pouco para esse jogo aí contra o América Mineiro. Mas o Vasco vencendo aí, certamente vai ficar 3 pontinhos ali da Copa Sul-Americana. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!